encorajadas a ficar em casa para não se expor ao novo coronavírus, muitas famílias têm preferido comprar alimentos industrializados, que duram mais tempo na despensa. O problema é que a opção por esses itens que tendem a ser mais calóricos e menos nutritivos que comidas frescas pode no médio prazo acabar deixando seus consumidores mais vulneráveis a adoecer gravemente pela Covid-19. O alerta é do agrônomo brasileiro José Graziano da Silva, que chefiou a Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação, FAO, na sigla em inglês, entre 2012 e 2019. O grande número de mortos pela doença no EUA, onde 42% da população é obesa, reforça a tese. Muitos hospitais americanos têm relatado que grande parte dos adultos internados por Covid-19 têm problemas de sobrepeso. Graziano diz ainda que a maior procura por alimentos industrializados em supermercados tem prejudicado pequenos agricultores, muitos deles dependentes de feiras livres. Com o menor movimento nesses espaços, vários pequenos produtores temem não conseguir manter as atividades e começaram a descartar frutas, verduras e legumes. Formado em agronomia pela USP, é doutor em economia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, onde foi professor, e pós-doutor pela Universidade de Londres e pela Universidade da Califórnia Santa Cruz. Em resposta às críticas, o Ministério da Cidadania enumerou iniciativas para apoiar a agricultura familiar e cidadãos mais pobres durante a pandemia, veja a nota do órgão ao fim do texto. José Graziano implementando políticas de segurança alimentar. Não apenas para quem está passando fome, mas também para quem está ameaçado de passar e quem sofre de malnutrição de forma geral. Temos um número ainda maior de pessoas obesas, 804 milhões, e a obesidade é um dos elementos que podem agravar a Covid-19. Pessoas com menos de 60 anos obesas têm probabilidade de morte bem maior que as não obesas. Graziano, os melhores exemplos são a merenda escolar comprada localmente de agricultores familiares, e o programa de aquisição de alimentos em sua versão de compra com doação simultânea dos alimentos a pessoas em situação de risco alimentar. É difícil que esses programas possam ser implementados pelos países mais pobres, porque não há apenas a questão dos recursos financeiros que eles demandam, mas principalmente da infraestrutura que precisa ter na área das políticas de segurança alimentar. Implementar uma compra local para merenda escolar, por exemplo, faz supor que haja uma rede de escolas que tenham pelo menos uma cozinha ou um local que possa preparar seus produtos. E essa situação é muito distante da realidade da maioria dos países africanos, por exemplo. Graziano, sem dúvida há muito a melhorar. A dimensão da obesidade foi negligenciada no primeiro momento do Fome Zero, em 2002. A preocupação era tanta em fornecer comida que não se perguntou sobre a qualidade dessa comida. Só depois é que passamos a dar prioridade às compras da agricultura familiar para merenda escolar, por exemplo. Essa lei é bastante posterior ao início do programa Fome Zero. Mas o problema da obesidade tem muito a ver com as inovações da indústria alimentícia. A rapidez com que a indústria consegue produzir novos alimentos ultraprocessados vai muito além da capacidade do poder público de regulamentar essa matéria. O que acho que falta é uma regulamentação mais ágil, principalmente da Visa e dos mecanismos de defesa do consumidor, tipo Procon, para a rotulagem dos produtos e para evitar que a população continue a ser literalmente enganada pela propaganda que é feita de produtos alimentícios. Graziano, o Brasil é um tradicional exportador de alimentos. Não vejo risco iminente de faltar alimentos, ainda mais porque estamos entrando em plena safra. A não ser uma falta localizada, por algum corte de rota, ou problema de logística de abastecimento de cidades aqui ou ali. Estamos em situação muito melhor que outros países que dependem de importação de alimentos, como a maioria dos países africanos. Esses, sim, têm risco de crise alimentar grave. Graziano, se isso acontecer, aí sim corremos o risco de uma crise alimentar global. Foi o que houve no pico de preços em 2008 e 2010. Muitos países, como a Argentina e a Austrália, que foram afetadas por uma seca, restringiram a exportação de grãos.
Não vejo que a situação seja a mesma, porque na época os estoques mundiais estavam justos. Hoje estão folgados. Mas é sempre uma possibilidade se houver pânico, uma corrida para compra e estocagem. Graziano, muitos países conseguiram, mas infelizmente não saiu de uma declaração retórica. Não foram tomadas medidas efetivas direcionadas a uma alimentação adequada. Poucos países, entre os quais o Brasil, tomaram ações para implementar política de segurança alimentar permanente, que garanta a todos uma alimentação saudável. Infelizmente, os últimos governos, em particular o atual, iniciou um desmonte da política de segurança alimentar, começando pela extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e culminando com tentativa de compra da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, o que inviabilizaria o programa de compra de alimentos de agricultores familiares, que é um dos pontos altos da política de segurança alimentar do Brasil. Graziano, o impacto mais evidente é a demora em responder à situação de crise alimentar que estamos entrando. Estamos vendo pequenos agricultores não terem mercado para seus produtos, começarem a jogar produto fora porque não tem como comercializá-los. E estamos vendo aumentar o número de pessoas nas filas do pão, dos restaurantes populares, que estão fechando gradativamente. Enfim, há uma desorganização completa na resposta do governo na área da segurança alimentar. Isso é o reflexo do desmonte da política de segurança alimentar que começou com a extinção do Conselho. Graziano, sim. E acho que ela tem muito a ver com o setor exportador. Os grandes produtores de commodities são os que fornecem os produtos exportados pelo Brasil e que são fundamentais para a entrada de dólares de que o país tanto precisa. Um jeito de equilibrar isso é a reativação do Programa de Aquisição da Agricultura Familiar, o PAA, que garante mercado para os pequenos produtores de não commodities também. Nós não comemos só commodities. Graziano, sem dúvida, os pequenos produtores, os agricultores familiares. Não apenas porque produzem a maior parte dos alimentos que consumimos, mas porque são os mais frágeis e precisam de apoio creditício e de políticas de compra de alimentos da agricultura familiar. Graziano, não acho que essa epidemia tenha a ver com o modelo industrial de criação de animais. Acho que tem muito a ver com o íntimo contato que tem o homem com os animais selvagens, e a falta de equipamentos de proteção e medidas de higiene. Mas acho que esse modelo industrial pode ser melhorado se maiores cuidados de higiene forem tomados principalmente pelos seres humanos que fazem o processamento desses animais. Graziano, não sou especialista, mas partilho da preocupação sobre a redução da diversidade genética e sobre a destruição de áreas de floresta. Não é o primeiro vírus que provém de áreas de floresta ou animais selvagens. O caso do Ebola e do Zika são exemplos recentes disso. Graziano, ainda é cedo para dizer sobre efeitos positivos. Ressaltaria 2 pontos de preocupação. Primeiro, a qualidade nutricional dos produtos que consumimos na pandemia. A tendência é consumir produtos não perecíveis, já que temos de reduzir idas ao supermercado ou feiras. Isso pode acentuar os problemas de sobrepeso e obesidade da nossa população, principalmente das crianças e mulheres. Mais de 3 semanas são suficientes para mudar o hábito alimentar. Se deixarmos de comer frutas, verduras e legumes nesse período, será certamente mais difícil recuperar esse hábito após a pandemia. A segunda preocupação é o fato de nos fiarmos em um supermercado global que não existe. Pensamos que, o mundo estando abastecido, nossa despensa estará? Não é assim. Há grande problema de logística e distribuição. Precisamos valorizar circuitos locais de produção e consumo. Pensar mais nos produtos de proximidade, de estação, produtos frescos que estão mais próximos da gente e têm mais valor nutritivo, do que aqueles altamente processados como salsichas, embutidos, que nem sabemos o que tem dentro e tem quantia enorme de preservativos que não fazem bem à saúde. É importante destacar que o Conselho, bem como os demais conselhos vinculados à Presidência da República, foi extinto. No entanto, todas as competências que havia nesses órgãos foram distribuídas entre várias pastas do governo federal.
Com essa forma de organização administrativa, as ações governamentais tornam-se mais céleres e eficientes. Como exemplo disso, é possível citar a edição da Medida Provisória N. 953, de 15 de abril de 2020, que liberou 500 milhões de reais serão utilizados para o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Os recursos beneficiarão cerca de 85 mil famílias de agricultores familiares, além de 12,5 mil entidades e 11 milhões de famílias em vulnerabilidade social que receberão os alimentos, muitas delas ribeirinhas. Estes recursos começam a ser empenhados a partir desta semana e seguirão pelos próximos meses.